Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje nós vamos estudar a Carta aos Gálatas, o penúltimo capítulo da Carta aos Gálatas, que é o capítulo 5. Antes de entrarmos propriamente no estudo da carta, vamos fazer a leitura do capítulo com a nossa irmã Marcianese. Está de volta numa bela viagem, os passos de Paulo, através da Turquia e da Grécia. Fez boa viagem? Ótimo, graças a Deus. Bom. Você segura? Quer que eu segure? Pode segurar. Obrigada. Gálatas, capítulo 5. É para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. Ficai, portanto, firmes e não vos submetais outra vez ao jugo da escravidão. Eis que eu, Paulo, vos declaro: se vos circuncidardes, de nada vos servirá Cristo. E atesto novamente, a todo homem que se circuncidar, ele está obrigado a observar toda a lei. Já estáis separados de Cristo, vós que procurais a justificação pela lei. Decaístes da graça. Quanto a nós, é espiritualmente da fé que aguardamos a justiça esperada. Estar circuncidado ou incircunciso de nada vale em Cristo Jesus, mas sim a fé que opera pela caridade. Corrieis bem. Quem, pois, vos cortou os passos para não obedecerdes à verdade? Esta sugestão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Tenho confiança no Senhor a vosso respeito, que de maneira alguma mudareis de sentir. Portanto, quem vos perturbar, responderá por isto, seja quem for. Se é verdade, irmãos, que ainda prego a circuncisão, por que então sou perseguido? Assim, o escândalo da cruz teria cessado. Oxalá acabem por mutilar-se os que vos inquietam. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não abuseis, porém, da liberdade como pretexto para prazeres carnais. Pelo contrário, fazei-vos servos uns dos outros pela caridade, porque toda a lei se encerra num só preceito: amarás o teu próximo como a si mesmo. Mas, se vos mordeis e vos devorais, vede que não acabeis por vos destruirdes uns aos outros. Digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfareis os apetites da carne, porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e estes ao da carne, pois são contrários uns aos outros. É por isso que não fazeis o que quereríeis. Se, porém, vos deixais guiar pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são estas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, brigas, orgias e outras coisas semelhantes. Dessas coisas vos previno, como já vos prevenia. Os que as praticarem não herdarão o reino de Deus. Ao contrário, o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra estas coisas não há lei, pois os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Não sejamos ávidos de vanglória, nada de provocações, nada de invejas entre nós. Bíblia, Ave Maria, todos os direitos reservados, Gálatas, Bíblia Católica Online.
de onde a Orília tirou o texto. Obrigado, tá? Bom, vamos inicialmente estudar o versículo 1 dessa carta, que diz assim: para a liberdade Cristo nos libertou. Então, permaneceis firme e não se dobre ao jugo da escravidão. Então diz o texto que para a liberdade Cristo nos libertou. Como se estivesse dizendo, o nosso patrimônio que Cristo nos deu foi o patrimônio da liberdade. Daquilo que em outra passagem as Escrituras falam da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Só que essa palavra liberdade, para que Cristo nos libertou, esse libertar aí de Cristo, é a mesma palavra que um escravo tinha para comprar a sua alforria. Mas aqui nós estamos falando do sistema romano. Ele comprava alforria, era muito difícil ele comprar, porque ele precisava ter dinheiro. E ele, para ter dinheiro, como que ele ia conseguir? Né? Então, era uma minoria que conseguia isso. E aí, no caso, era difícil, então, ele ter alforria. Então, o que ele fazia muitas vezes? Ele juntava também, na medida do possível, por algum trabalho que ele pudesse fazer, normalmente clandestinamente, e ele, então, levava um templo. Levando o templo, ele fazia a oferta à divindade. Então, ele fazendo a oferta a uma determinada divindade, e existiam muitos e muitos deuses nos panteões, tanto os gregos quanto os romanos, ele passava a ser agora servidor ou escravo daquele templo, e não mais do seu senhor. E era interessante que quando ele assumia essa sua liberdade para com o templo, o seu senhor antigo perdia todo o direito para com ele. Apesar de ser o dono, etc., ele agora estava sob a proteção de um determinado Deus. Mas mesmo assim, ele ficava escravo daquele templo e daquele Deus. Né? Então, o que Paulo está tentando falar aqui é da dificuldade que um escravo tinha de se libertar. Aí ele vem dar um exemplo. Então veja o que aconteceu. Cristo comprou essa liberdade e nos deu. É como se você vai ser um escravo, você quer ir lá no templo, por exemplo, fazer uma oferta para conseguir a sua libertação, mas você não tem o dinheiro. Cristo foi lá e pagou. Então, no nosso caso, o Cristo pagou essa nossa liberdade, ele comprou ela, como se estivesse dizendo assim, a oferta a Cristo ela é tão valiosa, que ele comprou a todos nós. E é interessante que Paulo diz, então agora nós vamos nos dobrar outra vez a escravidão da lei, para sermos servos da lei, escravos dela. Não tem lógica. Então, ele continua, agora vamos resumir os versículos 2, 3 e 4. Eu, Paulo, digo, se vos deixar de circuncisar, porque o que estavam fazendo os legalistas, que eram os judeus que se convertiam, mas que achavam que o sistema de Moisés era mais importante do que o sistema de Cristo. E o que salvava mesmo, o que cada um tinha de ter um cristão, era a circuncisão. Se você não tivesse a circuncisão, você não seria salvo. Como se estivesse dizendo, o trabalho de Cristo não é superior à da circuncisão. Então, eles estavam sendo persuadidos a fazer a circuncisão. E Paulo então faz assim, fala para os gentios, ou melhor, para os convertidos da igreja da Galácia. Se vos deixar de circuncisar, Cristo não trouxe nenhum benefício para a vida de vocês. Como se estivesse dizendo assim, o patrimônio maior não é Cristo que comprou a nossa liberdade. Não é esse o patrimônio. O patrimônio maior é você ter uma marca no pênis. É ter a circuncisão. Esse é o patrimônio. E aí, no caso, que está se diminuindo? O benefício que o Cristo fez, que para Paulo foi algo extraordinário. Um escravo
não conseguia comprar a sua liberdade. Era praticamente impossível. E Cristo fez isso para nós. Então, se Cristo fez, agora você quer voltar à escravidão, achando que a circuncisão, uma marca na carne, é maior do que o dom que você recebeu no Espírito? Então, aqui eu trouxe uma passagem de Lutero, em que ele diz assim, olha que coisa bacana, a frase de Lutero: a língua não pode expressar, nem o coração pode conceber que terrível coisa é fazer de Cristo uma coisa inútil. Quer dizer, a vinda dele passou a ser inútil, porque o que realmente se precisa é ter a circuncisão. Ora, e se já tinha circuncisão, então Cristo nos beneficiou com o quê? Essa palavra aí que eu estou traduzindo aqui, como beneficiar, ou nos proporcionou algo, essa palavra no original é opheleo. Então, que Cristo te beneficiou, como se estivesse dizendo, o benefício é a circuncisão, e já tinha, então não precisava ter vindo Cristo. Aí diz Lutero: não transforme Cristo numa coisa inútil. Não faça isso. Depois continua Paulo, agora no versículo 3. De novo eu testifico, de novo eu falo, de novo eu dou testemunho. Repara como isso é uma coisa recorrente, né? Uma vez a Vera falou isso para mim, né? Meu Deus, quanta perda de tempo com esse tema, né? Olha só, ele fala: de novo eu testifico, de novo eu venho afirmar o quê? Se vos circuncisar, serão obrigados a guardar toda a lei. Porque se você passou pela circuncisão, você está dizendo que é judeu, ou melhor, que pertence ao sistema judaico. E se você pertence ao sistema judaico, você tem que cumprir toda a lei. E ele usa aqui uma palavra técnica, que ele fala assim: serão obrigados a guardar a lei. Essa palavra, obrigado a guardar, no original é dívida. Sereis, então, devedor da lei. Se você marcou lá que você é um circuncisado, e você fez isso, porque coloca isso como um sistema importante para a sua vida, então agora a sua dívida é com a lei. Então você vai ter que honrar a lei, pagar a dívida que a lei exige, que é pesadíssima, e que ela te trata como um pecador, que ela te trata com alguém errado, e ela só fala assim para você: não, não e não. E se você errar 1 milímetro, ela te condena. Aliás, você já entra condenado, porque ela vem e diz não, não e não, como se ela estivesse enfreando aquilo que é o teu desejo. Ela já diz que você é o pecador, e raramente você consegue sair dessa situação perante essa severidade da lei, que não tem misericórdia, que é dura, que é rígida. Ora, continua Paulo: então é necessário aí no caso, se você entra para o sistema da circuncisão, de guardar a lei. Nesse caso, a palavra guardar aí é pageu, pogeu, e pogeu quer dizer fazer ou realizar o que a lei manda. Mas fazer o que a lei manda, são 613 mandamentos, segundo as coisas dos homens. São 613 leis, pesadíssimo, né? Que o de Jesus botava um peso tremendo no ombro do povo, que nem eles caminhavam, nem deixavam o povo caminhar. Então, continua Paulo. Ora, versículo 4: se somos separados para Cristo, vos justificai, vos afastai, podemos dizer assim, da lei. Quer dizer, no exato momento que você aceita Cristo, você está separado, está sob a guarda de Cristo. Está sob a guarda de Cristo. Então já não está mais sob o jugo da lei, sob a servidão da lei. Mas se você não quer ficar separado em Cristo, quer ficar segundo a lei, aí ele vai dizer: então aquele outro sistema que Cristo te deu e que é de graça, que é a graça,
ela não vai mais ter efeito sobre você. Você não vai ter mais efeito sobre você de uma coisa que você ganhou e que foi um presente que foi te dado, que foi a justificação pela graça. Então você decaiu dela. Olha, você ganhou uma coisa tão alta, tão elevada, que é a justificação pela graça. Você vai cair dela para voltar para uma coisa rasteira, horizontal, que é da lei. Tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, tem que cumprir vários rituais, vários cerimoniais. Quando a graça é um sistema do amor, do coração. Basta seguir o amor, ser sinceramente no amor que Cristo nos amou, como ele mesmo disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, naquele modelo de amor. E aí você tem a tal da justificação, ou da retidão, ou do compromisso de que está livre em Cristo. Vamos agora para o versículo 6. Nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Olha, então, versículo 5, versículo 5, perdão. Versículo 5 diz, nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Então, se a esperança da justiça, ou a esperança da retidão, ou da liberação do seu compromisso com a justiça, se isso provém da fé, a fé não é algo morto. A fé é algo ativo. Ela é um princípio ativo. Ela atua em nós. Ela é algo vivo. E o que a fé nos dá? O que provém da fé? A esperança. E esperança, diz Paulo, tem que ser em cima de uma coisa certa. Não pode ser em cima de uma coisa vaga. Essa esperança te dá de que você é livre. É livre. É como se o juiz tivesse batido o martelo, mais uma vez eu vou usar essa imagem, e dissesse assim: ei, réu, você está livre, pode ir embora. Só que a única diferença do sistema da graça para esse é que quando o réu vai embora de estar livre, e ele não tem mais nenhum vínculo com a justiça, e ele pode ir embora, está livre, o juiz não vai com ele. No caso, quando Cristo compra a nossa liberdade e diz, você está livre, Cristo vai conosco e vai da forma mais íntima morando dentro de nós. Porque surge um pacto de amor, porque ele faz isso, não pela lei. Quando o juiz diz para você, você está livre, é porque ele fez um julgamento baseado na lei. Quando Cristo diz, você está livre, é porque ele não fez um julgamento baseado na lei, porque ele fez um derramamento de amor. Pelo amor é que eu estou te dando esta condição de liberdade. E aí, se você viver neste amor, que é com Cristo em você, você continua nessa plena liberdade. Trocar esse sistema, diz Paulo, é inviável. Então, o que a fé te dá? Se provém da fé como se fosse fruto da fé. O que ela te dá? A esperança certa de que você é livre, que você é uma pessoa que ganhou a retidão, a justificação de Deus, o que a lei não te dava. Continua Paulo, agora no versículo 6, sim. Em Cristo, nem circuncisão, nem incircuncisão vale coisa nenhuma. Em Cristo. Mesma coisa quando ele fala no Espírito, toda vez que ele fala no Espírito, pelo Espírito, em Cristo, é união mística. É união mística. Você está em união com o Espírito Divino. Você está em união com Cristo. União íntima. Já não está lá, nem acolá, está dentro de nós. Então, quando você tem esse Cristo vivo em vós, por isso que ele fala em Cristo, na intimidade de Cristo, em unidade com Cristo. Se você é um com Cristo, o que importa você dizer para ele? Eu sou circuncisado. O outro diz, eu não sou circuncisado. Que diferença faz? Nenhuma. São coisas, é como ele fala, decaíste da graça. É uma queda tão grande, é uma coisa tão superficial. A carne perto do dom do Espírito Cristo, você não pode
fazer nenhuma comparação, não tem nenhuma lógica. Então, olha como diz ele, não vale nada, não vale coisa alguma. Ele está desmerecendo o judaísmo? Ele está desmerecendo a circuncisão? Não. É apenas um rito da sua religião. E se você tem essa religião, você segue e seja feliz com ela. Ou se você não tem, você não faz a sua circuncisão. Mas ele está dizendo que não é esse o ponto relevante. Que o que é relevante mesmo é aquele amor, tipo Cristo, que te dá a capacidade de se unir não só intimamente a Cristo, mas com toda a tua comunidade. Ao ponto de Paulo dizer que esse amor derramado de um para com o outro forma a igreja, a comunidade, de comum, de comunidade, igreja de comum. O que é o ponto comum numa igreja, numa eclésia, numa comunidade? Cristo. Nós temos o mesmo ponto em comum. E como nós somos de Cristo e todos são de Cristo, formamos um só corpo. Olha que ideia maravilhosa que Paulo vai usar na carta aos Coríntios, principalmente, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12. Somos um só corpo. Se somos um só corpo, um depende do outro. Cada parte do corpo realiza uma função, mas formamos uma unidade. Pelo amor, eu sou um com todos os meus irmãos que são em Cristo. Então, continua Paulo. Ela de nada vale. Sim, então o que é que vale? O que vale é a fé que opera pelo amor. Ou melhor, é a fé que opera pelo amor, ou por intermédio do amor. Então, também seguir Cristo, e a gente fala de ter fé. Fé é um canal, é um meio ativo, vivo, em que Cristo vai agir. E ele, através desse canal, vai derramar o amor. Como se fosse aquilo que ele falou, eu tenho uma fonte de água viva, e aí para você unir a fonte até uma casa, você precisa de um cano. Vamos imaginar então a fé, só que a fé é uma coisa dinâmica, um cano é uma coisa fixa. Mas interprete assim a fé como se fosse um cano, algo que passa por ela, através dela, o amor do Cristo. Por isso que ele fala aqui que o que opera mesmo maravilha é quando essa fé manifesta o amor. O amor ou a caridade, a palavra no original é ágape, né? Então, que é o amor, que é mais do que um amor da caridade, no sentido que quase sempre é a tradução latina, de um serviço social, de uma caridade, de você dar alguma coisa para o outro. Não é essa caridade de eu fazer alguma coisa para o outro. Esse amor é o amor de Deus operando em você e que ele se derrama para com o outro. Então, você nunca pode, quem é cristão em Cristo, veja se agora eu vou conseguir aqui explicar o que eu quero. Aquele que é cristão em Cristo, em unidade com Cristo, com Deus, nunca deu uma sopa para ninguém, nunca deu um agasalho para ninguém, nunca cuidou de um doente. Toda vez que através dele, ele dá uma sopa, ele dá um agasalho, ele cuida do doente. É esse amor divino atuando através dele. Não é ele que faz o amor ou a caridade. É quando Deus se derrama através dele, ele é canal para isso. Olha como Jesus falou: as obras que eu faço não sou eu que as faço, é o Pai que está em mim que faz as obras. Então, quando Paulo fala assim que a fé que opera pelo amor é o amor divino, então, que passa ali por aquele canal maravilhoso, por aquele intermediário, podemos dizer assim, que é a mesma palavra intermediário, médio, canal, é isso que é a fé, para que o amor divino se manifeste. Por isso que você não pode se vangloriar da caridade que você faz, você não pode levantar a bandeira para a caridade que você faz, porque aquele que faz o amor verdadeiro,
É Deus que opera através dele. Em tudo. Nas obras, nas palavras, em tudo. As obras que eu faço, não sei eu que as faço. É o Pai que está em mim que faz as obras. Tudo que eu ouvi do meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. Então, em todos os sentidos, tudo provém de Deus. É isso que é a fé que se manifesta em amor. Que é onde você nunca, depois de fazer tudo aquilo que você deve dizer, eu sou um servo inútil, não fiz mais do que a própria obrigação. E aí não dá nenhum sinal de vanglória, de vaidade. Paulo vai falar isso mais aqui na frente, com bastante força com relação a esta ideia, né? Olha então o que diz aqui Paulo. Puxa, vocês corriam tão bem, estavam tão bem na prova fundista, né, na prova de corrida. Quem foi que impediu, que bloqueou esse acesso de vocês à graça, que vos fez com que vocês parassem de obedecer à verdade, que é o Evangelho, que vocês receberam, que é o Evangelho da graça? Quem foi que impediu? Chegou alguém com uma lábia tal, com uma conversa tal, e que vos tirou desse campeonato que vocês estavam, do campeonato de fé em fé, cada vez se aproximar mais da perfeição crística. Vocês estavam correndo tão bem. Quem foi que impediu? Eu me lembrei aqui do Vanderlei Cordeiro da Silva, que nas Olimpíadas de Atenas em 2004 estava correndo, e quando chegou no quilômetro 36, veio um ex-padre irlandês que estava num protesto e segurou ele, né? Segurou ele. Eu botei aqui o nome do padre, que é o Cornelius O'Hare. Ele então, o Vanderlei chegou em terceiro lugar, chegou com uma medalha de bronze, mas depois lá a comissão olímpica, né, reviu a cena, entendeu, viu o que aconteceu, estudou todo o caso e tal. Esse ex-padre foi detido e etc. Depois veio até pedir perdão ao Vanderlei Cordeiro da Silva e tal. E o Vanderlei foi chamado com uma medalha melhor ou maior do que a medalha de ouro, porque ganhou a medalha Pierre Coubertin, que é uma medalha dos grandes atletas, dos homens dignos, né? Dos homens que têm um espírito olímpico e que também sabem perdoar. Muito interessante. Então, Paulo estava dizendo isso. Cara, vocês estavam correndo tão bem, chegou alguém que segurou vocês nessa corrida. Vocês já estavam adiantados, estavam correndo bem, vocês estavam adiantados nessa corrida. No caso do Vanderlei, já estava no quilômetro 36, são 50, né, com 40, né? 42 nas Olimpíadas. Então, estava tão bem. Então Paulo faz essa mesma comparação. Quem tirou vocês do campeonato crístico? Vocês agora estão querendo ir para um joguinho de segunda divisão, terceira divisão, série D? Que é isso? Segue o líder, né? Estão dizendo aí, né? Palavras sábias, Rogério. Então, diz Paulo, é uma persuasão isso, né? Quem fez isso, diz Paulo, não vem daquele que vos chamou. Então ele está dizendo que a mensagem de Cristo é um chamamento. Esse chamar aí é como se fosse um campo magnético, é uma atração de amor. Cristo se manifestou tal amor que está arrastando, atraindo as pessoas para ele. E quando a pessoa se atrai para Cristo, quando há aquela passagem que se lê em Isaías sobre o servo maldito, rejeitado, chamado de verme, né? que é um transbordar também do Salmo 22, do rei Davi, quando o Cristo estava na cruz e contemplaram ele, e viram, e começaram a contemplar, e começaram a refletir naquilo. Por que esse homem está falando perdão? Mas peraí, ele curou tanta gente. Aí quando começaram a ter essa contemplação, começaram a ser arrastados pelo amor do Cristo. O centurião gritou,
O centurião gritou, está em Mateus, no capítulo 27, verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Olha o que é o contemplar aqui. Foi um derramamento de amor. Então, esse chamamento que Paulo está dizendo, é esse campo atrativo do amor. O amor atrai. Por isso que quando você está apaixonado, fica doidinho, né? Você só pensa na sua paixão. E imagina quando você está nesse amor de Cristo. É uma monoideia. É como se você tivesse só um gene, né? Daí o unigênito fica só com um gene. Fica só uma orientação na mente, como se você só tivesse algo que é para se derramar no amor. É igual os namoradinhos, né? Namoradinho, quando está apaixonado, um fica só falando do outro, fica o tempo todo. Depois, quando se despede, vão falando no celular, e quando chega em casa, continuam falando, fica assim um do outro. Esse é o tal chamamento. E Paulo está dizendo: ei, esses que estão parando vocês nessa corrida, esses que estão impedindo e estão fazendo vocês caírem desse presente da graça, esses não podem ser comparados com aqueles que vos chamou, não. Tem interesse por trás. Tem o interesse do orgulho, tem o interesse da vaidade, tem também interesse financeiro, tem interesse de serem poderosos. Prestem atenção. Aí Paulo diz, né? Não sabe que um pouco de fermento pode levedar a massa toda? Um pouco de fermento? Quando você bota um pouquinho de fermento, a massa incha. Aqui Paulo está usando essa imagem no sentido negativo, que é o mais comum. Ele usa 2 vezes essa imagem, e nas 2 vezes ele usa no sentido negativo. O Cristo que usa no sentido positivo. Mas aqui ele está falando no sentido negativo. Uma influência tão pequena de uma pessoa assim pode levedar a massa toda. O cara só deu um abraço no Vanderlei e ele já foi para 3º lugar. Olha que coisa. Se vocês olharem ali na corrida mesmo, na hora daquele abraço, foi menos de 30 segundos. Mas aí ele perdeu o campeonato. Tá certo? Então Paulo está dizendo que uma influência pequena desses legalistas que estão trazendo uma mensagem de mestres falsos, são mestres falsos, diferente daquilo que vocês receberam do evangelho verdadeiro, dessa verdade, né? Como ele fala aqui, vocês estão deixando de obedecer à verdade, no caso do evangelho que receberam. Essa influência toda vai levedar vocês, vai haver um estrago imenso. O bolo vai crescer, mas é o bolo da escravidão. É o bolo da escravidão. Você vai ficar inchado de escravidão. Você vai ver que tormento. Aí vamos para o versículo 10. Ele diz assim: confio de vós no Senhor, que de outro modo não haveis de sentir. Olha como que ele fala. As escrituras são para ser lidas, a gente tem que comer a escritura, digerir cada palavrinha, prestar atenção assim com muito cuidado. É que a gente quer fazer uma leitura, cada frase, às vezes cada palavra, às vezes uma preposição só já traz um significado incrível. Então quando ele diz assim, confio em vós, não. Confio de vós no Senhor. Então ele não confia nos homens. Ele não confia nem nele, Paulo. O homem não é digno de confiança. Aliás, está nas escrituras. Todo homem é falaz. Só Deus é veraz. Então não é em vós que eu confio. Eu confio de vós em Cristo. Quer dizer, sei que Cristo vai ajudar, o Cristo vai interferir nesse processo, nisso tudo que está acontecendo aí, que estão querendo fazer com que o rebanho dele volte para a escravidão, são ovelhas dele. Então eu confio antes de tudo em Cristo, que ele vai interferir na vida de vocês, e creio que isso não é sentimento de vocês, não é pensamento de vocês. O quê? Preferir a escravidão, preferir uma marca na carne do que a liberdade em Cristo no amor? Continua aí. Aquele que vos perturba, a palavra no original é tarasso,
aquele que vos perturba, que dá a mesma ideia de esse perturbar aqui, de sacudir, de agitar, de lançar confusão, mas mais que isso, a ideia de essa agitação é de criar terror, aterrorizar. Agora chegamos a uma tradução mais interessante. Os legalistas chegaram lá na Galácia e aterrorizaram aqueles que estavam em Cristo. Aterrorizaram, dizendo: vocês não vão ser salvos nada, Paulo é um mentiroso, Paulo inclusive prega a favor da circuncisão. Ele não mandou Tito ser circuncisado? Paulo aceita isso, não sigam Paulo, Paulo é um mentiroso, os apóstolos não gostavam de Paulo, ele foi lá em Jerusalém, não foi aceito em Jerusalém, e ficaram nesse discurso, e agora vem aqui, vem perturbar vocês, criar terror, e dizer assim: ninguém vai ser salvo nada, vocês não têm a marca da circuncisão, como vão ser salvos? Aí muitos ficaram com medo. Muitos começaram a circuncisar, mas eles que já eram gentios, que não precisavam disso, que nunca ouviram falar nisso, que não seguiam isso, ganharam Cristo, a liberdade. Agora vão largar a liberdade, vão voltar para uma escravidão que eles não tinham, que é a da lei, e vão perder o presente que é Cristo. Então essa gente está aterrorizando vocês. Seja lá quem for, porque tinha muitos que eram importantes. Muitos chegavam lá: sou representante de Tiago, sou representante de Pedro, sou representante de não sei o quê, vim aqui falar em nome do templo, e tem em nome da lei, em nome de não sei o quê. E aí, criava terror, criava medo. E o cara podia ser até importante também. Vinha porque eu sou discípulo, por exemplo, de Tiago. Seja lá quem for, Paulo está botando aqui a autoridade dele de apóstolo. Esses que perturbam você, seja lá quem for, um título que tem, esses sofrerão a condenação. Papo final. E que condenação? Qual a condenação? De tirar de uma pessoa um dom precioso, que é o da liberdade, e dar para ele a escravidão. A palavra aqui para sofrer está no sentido de esmagamento de um grande peso, peso que esmaga a pessoa. Então ele vai passar por uma condenação, como diz Paulo, pesada. Ninguém brinca com as coisas de Cristo. Esse negócio de dizer que Cristo falou, vamos lá. E aí muitas pessoas querem defender essa ideia de que, eu li isso no texto antes de ver, na hora que eu estava montando a palestra. Mas Cristo não falou: se queres ser meu discípulo, uma liberdade, se quer, ninguém é obrigado e tal. E Cristo é o amor, no amor há a liberdade. Tudo isso é verdade. Agora prestem atenção: um homem da estatura crística não pode vir à terra, trazer uma missão e ser desprezado. O céu não brinca e não perde oportunidade. Tá certo? Se querem ser meu discípulo, todo mundo, então eu tenho direito de não querer? Tenho, mas vai ter as consequências de não querer ser, porque vai ficar no inferno imenso, que é esse mundo. É um verdadeiro mundo do cão, a tal ponto de que a vida não jogando nunca fora a missão do Cristo, termina as Escrituras com o Apocalipse. O Apocalipse chegou a ver do céu. Não brinque com o céu. Aqueles que não aceitam terão o Apocalipse. Por quê? É porque o alto está te dando maldade? Não, é porque cada vez você fica mais na maldade, e mais na maldade, convivendo mal com mal, só vai dar ruim. Isso que é o tal do inferno, inventado pelas teologias. Mas para refletir bem a situação de amargura em que o próprio homem constrói para ele mesmo. Então aqui,
Paulo está dizendo, é uma condenação pesada tirar alguém do Cristo. Pesado. A palavra no original para condenação é crima. Crima que vem de discriminar, de separar o que você acha bom e do que você acha mal. Você faz isso aí, aliás, é um julgamento que todos nós temos. Separar uma coisa do outra. Mas aqui, nesse caso, Paulo está falando no sentido negativo, então vai separar como uma coisa ruim. E uma coisa ruim, uma coisa que não serve, é para ser jogada no monturo. Para ir para onde há prantos e ranger de dentes. Ou melhor, como falam as escrituras, para ser queimado. Aí o queimar não é como eles fazem, no sentido ao pé da letra, o queimar no fogo do inferno que tem chama, né? Não é nesse sentido. É o queimar da expiação, da dor, de um arrependimento, de uma consciência pesada, por tirar alguém do caminho certo. E, sabe, é muito pior do que de vez em quando a gente vê na televisão de pessoas serem presas pela justiça porque roubaram merenda escolar. Tirar comida de crianças. Aí, no caso, são crianças espirituais que estão conhecendo Cristo, estão subindo para Cristo, e você vai com uma conversa diferente e dizer que ela não vai para Cristo. E está tirando ela do bom caminho. Condenação pesada, diz Paulo. Muito pesada. Porque está criando um terror nessas almas. Eu, irmãos, diz ele nos versículos agora 11 e 12. Eu, irmãos, se é que prego ainda a circuncisão, por que ainda sou perseguido? Aí a gente pode dizer assim, o que o Paulo está dizendo? É que os legalistas que iam lá, diziam assim, Paulo é um mentiroso. Ele está dizendo que vocês não precisam circuncisar, mas ele é circuncisado, porque ele é judeu. Mais que isso, ele mandou Timóteo ser circuncisado. Então veja bem, Paulo prega a circuncisão. E aí ele está dizendo assim, veja, não é isso. Vamos voltar para aquela historinha que nós contamos aqui, uma ou outra palestra atrás. Que um pastor foi convidado para pregar numa igreja nos Estados Unidos, e uma igreja tradicional, em que os ministros da igreja ficavam de vestes longas. Quando ele chegou para pregar, e ele foi com a roupa dele normal, ele viu aqueles ministros todos de vestes longas, ele tinha já feito um compromisso de que ia pregar. Ele perguntou assim, eu também vou ter que vestir vestes longas para pregar? E os ministros disseram, não, de jeito nenhum, você é um convidado. Ele falou, então sendo assim, eu vou vestir a veste longa para ficar igual a vocês. Aí é diferente. Veja bem, não é que eu seja obrigado a cumprir o ritual, eu não estou cumprindo ritual nenhum, eu simplesmente estou fazendo algo que é secundário. O importante aqui é a pregação, mas eu também posso agradar vocês e não tirar o meu ideal, que isso seja feito. Mas imagina quando eu fui na igreja, quando eu fui numa mesquita e perguntar, o senhor quer tirar os seus sapatos? Ora, perguntaram com tanto carinho, não é isso? Assim é com relação a todos os rituais, todos eles. Então, uma companheira chegou lá no meu consultório, lá no nosso atendimento, e trouxe uma garrafinha d'água. Ela trouxe uma garrafinha de vidrinho pequenininho. Ela falou, isso é água benta que eu trouxe da igreja de Santo Antônio. A pessoa, por que a água benta da igreja de Santo Antônio é diferente da minha água fluidificada? Presta atenção, não é isso? E por que eu vou desmerecer algo assim? Então, me deu com muito carinho, já peguei a água benta, já passei no meu corpo, já passei na minha testa. Ela fez o pelo sinal, eu fiz também, porque não faz diferença nenhuma. Então, acabou, morreu o assunto. Mas ninguém é escravo a nada disso. Agora, se eu fosse obrigado, e ela dissesse, se você não fizer isso, se você não fizer o pelo sinal, aí é diferente. Aí eu entraria na escravidão. Eu colocaria, sem isso você não está salvo. Acabou. Esse é o discurso que está por trás, que Paulo está dizendo. E eles diziam, Paulo prega a circuncisão. Ele não prega, ele era condescendente, ele aceita, quem quiser circuncisar, mas não coloque isso como
a meta da sua salvação, e não é isso que te salva. Então, eles diziam assim, mas Paulo faz isso? Ora, se eles queriam que os da Galácia se circuncidassem, se eles estavam dizendo que Paulo pregava a circuncisão, então Paulo não precisava ser perseguido por eles. Se Paulo fazia aquilo que eles gostavam, repare que Paulo está sendo aqui usando uma ironia fina, né? Fina, dizendo, não tem lógica, por que estão me perseguindo? E a cruz do Cristo não seria aniquilada. Por que a cruz do Cristo não seria aniquilada? Porque eles que aceitavam a circuncisão tinham vergonha da cruz do Cristo. Eles não pregavam a cruz do Cristo. Eles não falavam da cruz do Cristo. E eles falavam da circuncisão como uma coisa mais importante para não falar da cruz do Cristo, porque eles tinham vergonha. Porque quem vai para a cruz era o pior dos piores criminosos. Então, eles tinham vergonha de, como judeus, falarem da cruz. Era para eles escândalo. A palavra escândalo está aqui. É escandalon, que quer dizer armadilha. A cruz foi uma armadilha para eles. E como eles tinham vergonha da cruz, então eles não queriam falar do Cristo completo, do Cristo que te salva. Por que ele te salva? Porque ele derramou o amor dele. Na cruz foi um grande exemplo de amor. Então, como eles não queriam falar desse grande exemplo de amor, eles tinham de continuar falando do que apenas eles conheciam, que era e que aceitavam, que era o sacrifício. Mas isso tudo porque eles tinham vergonha da cruz. Por isso que Paulo está dizendo assim: por que me persegue? Ora, então se eu falo da circuncisão, eu não preciso mais falar da cruz? E se eu não preciso mais falar da cruz, eu não preciso mais falar desse escândalo que vocês têm vergonha da cruz. Me deixa em paz, está tudo resolvido. Mas não é assim. Cristo para mim é tudo. No fundo, eu não sou apoiador e pregador da circuncisão. O que eu sou pregador, diz Paulo, é da cruz do Cristo. E tenho na cruz do Cristo um exemplo de amor e de libertação. Ali no ápice maior, quando ele se entrega em perdão e amor por toda a humanidade. É que ele verdadeiramente, nesse exemplo, nos compra, pela atração do amor, a liberdade da escravidão, do pacote da escravidão. Então, continua Paulo, sendo assim, oxalá se mutilasse aqueles que andam inquietando vocês. Aqui nós temos que ir bem devagar, porque Paulo chega num punch, né? Ele fala assim: oxalá passasse pela castração, pela perda dos órgãos sexuais, todo aqueles que ficam inquietando vocês com essas ideias. Porque se é tão importante a circuncisão, apenas com um corte ali em volta do prepúcio, e se eles dão tanto valor para isso, não é melhor logo arrancar o negócio todo, o pênis todo? É isso que Paulo está dizendo. Mas isso chega no nosso ouvido assim, de uma forma muito escandalosa. Paulo está mandando Paulo não está mandando ninguém se mutilar. Já já ele vai falar do amor um para o outro e tal. Ele apenas está dizendo assim. E por que ele está dizendo assim? Porque ele estava falando para os Gálatas. Os Gálatas estavam ali na região que envolve também a Frígia. As várias igrejas ali da Galácia do Sul envolviam a Frígia e envolvia a Galácia. E lá na Frígia havia, e inclusive eu vim com a camisa de Ankara, onde tem um museu da Anatólia, né, um museu importantíssimo, onde aquela região cultuava uma deusa da natureza chamada Cibele.
E essa deusa da natureza, ela criou tudo. Ela é uma deusa da fertilidade. Então aqui não bate isso para nós, porque a gente não percebe para quem Paulo estava falando e que tinha um conhecimento pleno do que isso acontecia ali naquela região. Essa deusa, a deusa da fertilidade, que era cultuada em toda aquela região e que os gentios da igreja da Galácia conheciam muito bem, sabiam muito bem do que Paulo estava dizendo. Essa deusa que criou tudo, ela teve um filho chamado Atis. E ela ficou encantada com Atis, apaixonada por Atis, pela beleza de Atis. E o garoto foi crescendo e tal, e ela fazia tudo, os seus olhos eram só para o seu filho. Até que o menino cresceu, e ela viu a virilidade do menino. E ela passou a ter relacionamento sexual com seu filho. E ela fez um pacto, colocando ele como sacerdote do templo dela, um pacto de fidelidade, que ele não deveria nunca deixar ela. Mas ele gostava de passear nas montanhas, tem sempre um mãe, né? Ele gostava de passear nas montanhas e ele viu uma mulher bonita, que estava debaixo de uma árvore. E ele então se relaciona com ela e tem sexo. E aí, no caso, como não se pode esconder nada da deusa, a Cibele é deusa e sabe então das coisas, ela descobre e ela fica numa situação de bastante raiva. Ela manda destruir aquela árvore, que acaba destruindo aquela mulher também, e ela vai fazer com que o filho faça apelos e apelos de promessa de fidelidade. E ele vai entrando nessas promessas, ele acaba entrando num estado frenético, num estado de êxtase, num estado de alucinação, e diante daquele estado ele promete tanto que ele nunca vai usar o pênis dele para fazer qualquer coisa que seja infiel, que ele corta o pênis. Ele castra a ele mesmo, para poder mostrar fidelidade à mãe. Ele se castra. E é assim que muitos sacerdotes agora vão sair da lenda, da história, ela é mística, né? E vamos para a realidade daquela época lá. Então os sacerdotes do templo de Cibeles, eles vinham nas procissões, nas festas para o templo e faziam todas as oferendas para Cibele, porque Cibele era também a deusa da ressurreição e da morte, porque quando aconteceu isso, de que um menino, o rapaz, o jovem se castrou, o Atis se castrou, quando ele saiu desse transe, ele derramou tanto sangue que ele morre. Mas como ele era deusa, ela fez com que ele ressuscitasse. E como ele era filho de Deus, de uma deusa, ele também ressuscitava. Então toda a primavera ele ressuscitava, ficava com a mãe até o verão. Quando chegava o verão ele morria. Era um ciclo da natureza, porque da ideia de que na primavera as coisas nascem, se planta e tal, se colhe, aí depois começa um período de decadência, né? Aí morre, termina a morte no verão e depois tudo renasce outra vez. Essa é a ideia. Então, os sacerdotes do templo de Cibeles, toda vez que vinha a primavera e que começava o tempo do florescer, o tempo da natureza, eles vinham fazendo os seus cânticos, fazendo as suas oferendas, acabavam entrando em êxtase, acabavam entrando em frenesi espiritual. E muitos se castravam pela deusa. Então, como Paulo está falando para os gregos, ele está dizendo isso. Vocês conhecem muito bem gregos. Vocês conhecem que no caso de vocês aí dessa região da Galácia, a região da Frígia, hoje que é esse lado da Turquia, ou a Ásia Menor, vocês conhecem bem que os sacerdotes para a deusa Cibele se castram todo, castram o pênis todo. E no caso, eles que estão dizendo que são representantes de Deus e de Jeová, e que traz a coisa certa, que diz que é o único Deus verdadeiro, que todos os outros são mentirosos, eles só fazem uma marquinha no pênis. Ora, então parece até que nesse caso vocês têm mais vantagem diante dessa comparação. Então Paulo está dizendo assim, isso que eles falam é da boca para fora. É da boca para fora.
E ele faz uma comparação, no fundo agora ele vai fazer uma comparação com o sistema dos próprios judeus, dos legalistas. O que ele diz? Está em Deuteronômio capítulo 23, versículo 1, que todo aquele que mutilar o seu órgão, seja lá por motivo que for, pode ser até um acidente, e perdeu o seu órgão sexual, está proibido, tem que ser excluído da congregação. Tem que ser excluído da congregação. Não entra na congregação. Há épocas atrás, a Igreja Católica exigia do noviço a masturbação quando ele ia entrar para a igreja, antes de assumir o sacerdócio, para ver se os órgãos estavam funcionando. Reflexo dessa passagem ainda aqui de Deuteronômio. Reflexo dessa passagem, como se estivesse dizendo, sem energia sexual não há criatividade. E não é porque alguém mutilado que é completo para Cristo. O verdadeiro cristão é inteiro. Ele não se afasta de nada seu, porque ele tem medo daquilo que é seu, para poder seguir Cristo. O amor em Cristo é tão grande que ele consegue superar todas aquelas dificuldades que ele tem. E Paulo já vai falar que se crucificaram na carne para Cristo. Vamos já entrar nisso. Então, Paulo está fazendo essa correlação com o livro do Deuteronômio, dizendo assim, mas isso que eu estou falando, veja bem, dentro do sistema judeu, é algo proibido. É algo proibido. Então, que eles reflitam naquilo que eles estão falando. Porque não tem lógica. Estão querendo falar de coisas da carne quando eu estou falando de coisas do Espírito. E essa descida é, como ele diz aqui, inviável. É uma queda, como ele chama. Muito bem. Vamos agora para os versículos 13, 14 e 15. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Não usem desta liberdade para dar ocasião à carne. Antes, pelo amor, servir uns aos outros. Então, que Paulo... Então, já no outro versículo, não é que ele corrige, que ele não corrigiu nada, que ele não falou nada de errado. Ele simplesmente falou de uma tradição que existia no mundo grego, ele está escrevendo para aqueles que tinham esse pensamento grego, da Ásia menor. Então ele volta, o que vale mesmo é um servir ao outro em amor. Se existe sacrifício que é louvável, está nesse servir por amor. Mas então, irmãos, foram chamados para a liberdade. Não dê ocasião à carne. Quando ele fala dê ocasião à carne, não sigam as coisas da carnalidade. Todos os pecados do mundo material, todos os interesses do mundo material, não se prendam a isso. E ora, mas no fundo ele literalmente está falando da circuncisão, porque a circuncisão é coisa da carne. Cristo te trouxe a liberdade, mas uma liberdade de ordem espiritual. Então não dê ocasião para as coisas da carne, como a circuncisão. E esse não dê ocasião, no original é aforme. Aforme é pretexto. Não dê pretexto para seguir essa coisa menor, que é da carne. Então ele está usando uma passagem literal para ser entendida aqui nesse caso literalmente. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, ou se resume numa só palavra. Está no Levítico capítulo 19, versículo 18. Ama o teu próximo como a ti mesmo, diz Paulo. É isso que é a lei. Não é o que eles estão falando, que a lei se resume na circuncisão. A lei se resume no amor. E o que vocês têm que fazer? Amar. E que lei é essa? Está lá, naquilo que os próprios judaizantes falam. Amai o próximo como a ti mesmo. Depois, no versículo 15, ele diz assim: então, se vós ficarem um mordendo o outro, um devorando o outro, vejam bem, não vão se consumir. Eles chegaram, os legalizantes, trouxeram uma doutrina de agitação, de terror,
fizeram com que eles fossem descidos da graça, não deram mais valor a Cristo e valorizaram os princípios de Moisés, criou-se uma agitação toda. Mas existiam muitos na Galácia que continuaram seguindo Paulo e o Evangelho. A maior prova é que a carta aos Gálatas foi guardada. Então muitos seguiram, e aí estava tendo uma briga, uma contenda, uma divisão, facções. Sigo Paulo, eu não sigo. Sigo a Pedro, eu não sigo. Sigo a circuncisão, eu não sigo. O que é o importante? E eles estavam lá, nisso tudo, criando polêmica. E diz Pietro Baldi que polêmica é coisa de evoluir. E naquela agitação toda que eles se encontravam, uma verdadeira confusão, um mordia o outro. Quer dizer, a polêmica agressiva. Um mordia o outro, mais do que mordia, um devorava o outro. Um atacava o outro. Coisa feia, entre cristãos, fazer uma coisa dessa, em pessoas que conheceram Cristo, cair nessa degradação. Aí Paulo vai dizer, cuidado, hein? Abra o olho, vejam bem, abra o olho, não vão ser consumidos, vai acabar terminando a igreja por causa disso. É tanta briga, que vocês vão acabar sendo consumidos, ou destruídos, ou terminando a igreja. E Oxalá, é o que ele fala, Oxalá, dizer, não aconteça. Esse Oxalá não aconteça, né? A origem dessa palavra é Inshallah. Oxalá é Inshallah. Não é um Oxalá cultuado pelos nossos irmãos do Candomblé e da Umbanda. Tem nada a ver. Essa é uma língua Yorubá. Aqui essa palavra Oxalá vem do árabe. Inshallah, que não aconteça, que Deus não permita, tá certo? É até interessante que as palavras são iguais, né? Entre o mundo urubá e o mundo aqui árabe, e a palavra usada por Paulo, que isso não aconteça, que Deus não permita, né? Que não permita, porque toda lei resume numa única palavra, que é o amor. E quando a gente tiver um amor, e a maior prova que vocês não têm um amor, é que um está mordendo o outro, um está devorando o outro, vocês vão acabar sendo consumidos. Voltem para o amor. E Paulo vai dizer assim, andai pelo Espírito, não satisfazendo, não cumprindo a cobiça da carne. São do Espírito, ande pelo Espírito. Esse andar no Espírito, toda vez, volta a dizer, toda vez que tem no ou pelo, é uma ideia mística de união. Não tem esse negócio de Deus está lá no meu templo e eu estou andando na rua sem Deus. Não. Nós estamos em Deus e nos movemos em Deus. Está numa perfeita unidade com Deus. Então, se você está em unidade com Deus, haja dessa forma. Agindo dessa forma, não satisfaçam, não cumpram. A palavra no original é teleo. Não cumpram, não satisfaçam os desejos da carne, a cobiça da carne, a concupiscência da carne. A palavra no original é ipitumiá. Os desejos, os anelos, os impulsos para a carne. Aqui a carne não tem nada a ver com o corpo. O corpo não faz nada disso. Tanto que quando o espírito vai embora, o corpo vira pó. Tá certo? E não vira a cabeça para olhar para mulher nenhuma, nem para querer dinheiro nenhum, e nem faz nenhum acordo de corrupção, quando o espírito vai embora. Então não é a carne aqui, não tem nada, não é o corpo em si. O corpo é um resultado final de uma materialização do espírito. O que nós queremos dizer, o que Paulo está querendo dizer não busca os desejos da carne, não é desejo do corpo físico, e sim da carnalidade, das coisas materiais, das coisas visíveis, passageiras, que as pessoas brigam tanto por isso, pelas essas coisas que passam. Paulo diz para a gente buscar o invisível e não o visível. E ele fala, o visível é passageiro. E ele então explica melhor, no versículo 17, porque a carne luta, no original é milita, como se fosse numa guerra mesmo.
A carne milita contra o espírito. E o espírito milita, luta contra a carne. E não se entende. São campos magnéticos diferentes. Pedro Baldi fala em sistema e antissistema. São coisas incompatíveis. Um quer subir, o outro quer descer. São vibrações diferentes. Um é espírito, é invisível. O outro é carne, é visível e passageiro. E nessa luta, nessa oposição, é uma guerra. Quando a gente dá valor mais à carne e não bota o espírito para superar, não anda no espírito, em espírito, com a ajuda do Espírito de Deus, aí você deixa de fazer o que você quer. E quando você deixa de fazer o que você quer, você é escravo da carne. Aí já não é mais você que faz. Você está numa possessão. E a carne, ou o pecado, ou a materialidade manda em você, te domina. Você perde a razão, perde o bom senso. Não faça assim. Como se supera essa luta? Ande no espírito. Não, porque aí você fala, mas como? Se o espírito está lutando com a carne? Sim, mas aí agora ele está falando do espírito divino. Ande no espírito divino, ande no Cristo. Se una a Cristo para poder, pela lei de Cristo, que é o amor, ter força para vencer nessa batalha. Por enquanto que você não se une a Cristo, aquele que ora por você porque sabe o que você precisa, diz Paulo na carta aos Romanos, que até Deus, sabendo o que a gente precisa, ora por nós porque sabe o que nós precisamos. E por enquanto que você não se une a Cristo, você não é suficientemente grande e forte para vencer essa batalha do seu espírito, que ainda é fraco, com a carne. Então, a proposta do amor do Cristo é diferente da lei. A lei não caminha com você, ela só te exige, não faz isso, não faz isso, não faz aquilo. E aí quando você está na luta da carne com o espírito e aí é fraqueza, você vai pecar. Por isso que todo ano tinha de ver sacrifício pelo pecado, porque você sempre pecava porque você era fraco. Agora você ganhou o amor de Cristo, se uniu, Ele está à sua disposição, e nesse estado de amor, você aí sim, em Cristo, no Cristo, em unidade com Ele, você terá força para vencer as suas fraquezas. E ele, então, vai falar no versículo 18. Guiados, então, pelo Espírito, guiado, como se o Espírito tivesse te dado a mão, você vai ser guiado, sem sair da linha do Espírito, sem deixar de andar com Ele lado a lado. No original é assim, é a palavra andar lado a lado, quer dizer, em parceria. Sem a parceria com o Espírito Divino, o Espírito Crístico, você não consegue realizar as boas coisas, não consegue vencer a si mesmo. Você, sem isso, ficará debaixo do jugo da lei, que é a carne. Ou melhor, serás carnal. A vitória será da carne. Aí Paulo vai fazer, então, uma correlação e vai dizer assim, afinal, vamos fazer um teste. É isso que ele está dizendo. Aliás, ele usa essa mesma palavra, teste. Vamos fazer um teste. Você segue as obras da carne ou o fruto do Espírito? O que você segue? Aí é bacana que agora você pode fazer um parâmetro. É como se fosse uma prova dos 9, né? Como é que eu estou? Então ele vai falar aqui das obras da carne e dos frutos do Espírito. As obras da carne, ele começa, as obras da carne são conhecidas, são essas. Ele vai começar assim no versículo 19. Mas aquelas que são os frutos do Espírito, ele vai falar no versículo 22. Frutos do Espírito. Então, qual a diferença entre obra e fruto? A gente não consegue produzir fruto. Quando você quer produzir uma manga, você tem que pegar uma semente da manga que existe e essa semente ser plantada. Mas você não fez a manga. Você só botou ela na terra, no solo, e regou. Eu plantei, Apolo regou, diz Paulo. Eu, Paulo, plantei, Apolo regou, mas quem faz crescer é Deus. Eu não gero fruto. O fruto, quem cria é o Espírito.
É Deus. Eu só dou as condições para o fruto nascer. Agora, quando ele fala das obras da carne, aí ele não fala fruto da carne. Ele fala fruto, obra da carne. Obra da carne, obra você pode fazer. Eu lá no Regeneração, eu botei tijolo por tijolo e fiz lá aquele prédio. Na minha casa eu fiz uma obra lá, eu botei uma porta nova lá. Então há interferência humana. É isso que Paulo está dizendo. É um dom gratuito de Deus, do Espírito. O outro é coisa feita por você. Vamos ver o que é a obra sua, obra do homem que ele faz. Então, ele vai listar 15 situações que são bem conhecidas. É bacana que ele diz assim, bem conhecida, quer dizer, a gente conhece muito bem essas obras. A imoralidade. Essas palavrinhas no original, elas são muito difíceis de serem traduzidas, porque elas poderão, através do tempo, sofrer muitas e muitas mudanças. Então eu tive de fazer uma pesquisa muito intensa em vários textos, olhar também a palavrinha no original e tentar, na medida do possível, chegar a uma melhor tradução. Mas não é uma tradução perfeita. Mas o que vale é a ideia. Aí a ideia está ali. Então a primeira obra da carne é a imoralidade. No grego é porneia. A segunda obra da carne é a imundícia, que é, no grego, acatásia. A terceira obra da carne é a libertinagem, que no grego é aselgia. A quarta obra da carne é a idolatria, eidolatria, no grego. A quinta obra da carne é a feitiçaria, que dá farmaqueia, porque é usado drogas. Muitas drogas, não só drogas para alucinação, mas para dominar outras pessoas ou destruir outras pessoas. Por isso que tem o mesmo princípio da palavra farmácia, a feitiçaria aqui no caso, né? As inimizades, epitarai, as rixas, eres no grego, as invejas, que no grego dá zelos, as raivas, que dá tumói, as discussões, dichostasia no grego, as facções, aireseis. Agora já no versículo 21, a malícia, fitonoi, as bebedices, metai. Aqui no caso as bebedices está no plural, que dá a ideia de repetição. Então não é o cara tomar hoje um negócio, não é tomar um vinho, é a repetição, não para de fazer. Aí gera o alcoolismo e gera as farras, os desequilíbrios intensos. A palavra, tanto que ele bota no plural, seria as bebedices. E depois vem as orgias, que é porróis. As orgias aí no caso, muitos traduzem por cumilança, mas é mais do que cumilança. É aquela farra desordenada em que tudo é desordenado. Ora, essas são os 15 princípios ou as 15 obras da carne. Eu vou repetir agora só aqui em português para a gente ver como é que a gente está, né? Se está bem ou está mal. Se tem alguma obra que tem a ver com a gente e tal. Imoralidade, imundície, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, invejas, raivas, discussões, discórdias, facções, malícias, bebedices, orgias. E conclui Paulo. E coisas semelhantes a essa. Então a lista ainda ia mais para frente. E coisas semelhantes a essa, que vos previno e antes já tinha prevenido. Então Paulo já tinha falado disso. Olha que situação, velho. Tem que repetir mais uma vez. Olha como que o homem né? O professor dá um dever, você faz o dever de casa, volta, ele corrige em sala e depois tem que repetir tudo outra vez. E tais coisas que se praticam, quero dizer, não herdarão o reino dos céus. Então veja que a gente pode saber assim: eu vou herdar o reino dos céus ou não?
Se você quer saber se vai herdar o reino do céu, veja se você tem um desses 15 princípios. Se você tem, por enquanto, está bloqueada a porta do reino dos céus para você. Aí agora, continua Paulo, no versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é, quer dizer, o dom de Deus, aquilo que você só ajuda para nascer, mas quem faz que surja é Deus. São 9 princípios: o amor, ágape, a alegria, chara, a paz, eirene, a tolerância, macrotomia, a gentileza, xerestotes, a retidão, agatossune, a fidelidade, pistis, no versículo 23, a mansidão, prautes, e o autocontrole, egikrateia. Vamos repetir agora as palavras só em português, para ver se a gente tem pelo menos alguma coisa do reino dos céus. O amor, a alegria, todo mundo faça assim, se mostre alegre. Se você não está alegre, muito bem. Então o amor, a alegria, a paz, a tolerância, a gentileza, a retidão, a fidelidade, a mansidão, o autocontrole. Diz Paulo, contra essas coisas não há lei. Não precisa de lei. Quando você faz isso tudo, você é agradável a Deus. Aliás, todas essas características, amor, alegria, paz, tolerância, gentileza, retidão, tudo isso são o que a gente chama os princípios divinos. É por isso que é de Deus, e a gente, como filho de Deus, a imagem e semelhança de Deus, deveria ter ou deve manifestar esses princípios. Tem uma passagem do Lutero que eu acho lindíssimo, que Lutero diz assim, que é da tradição cristã, que diz assim, que volta e meia Pedro chorava, quando ele lembrava como Cristo era gentil com as pessoas. E era tanta gentileza do Cristo para com as pessoas, que só quando Pedro lembrava disso, chorava. É lógico que isso não está nas Escrituras, mas é uma tradição que Lutero nos traz, que é muito bacana. E uma outra de Aristóteles, com relação ao autocontrole. Aristóteles diz assim, a vitória mais difícil é a vitória sobre o próprio eu. Por isso que a última palavra aqui é o autocontrole. A vitória mais difícil é sobre o próprio eu. Agora, só também como curiosidade, para mostrar como os sistemas são interessantes, que quando ele fala das obras da carne, ou das coisas negativas, são 15. Quando ele fala das coisas divinas, são 9. Né? No sistema de resumo dos princípios egípcios, que gerou as cartas do tarô, com resumo de todos os conhecimentos egípcios, e não vamos esquecer que o judaísmo também tem muita influência do Egito. Não esqueçamos que Moisés foi educado no Egito, e o povo judeu ficou séculos escravizados no Egito. Nesse sistema, o número 15 é a representação do diabo, ou do antissistema do magnetismo humano, que te atrai para as coisas humanas, é a carta 15. E o 9 é a carta da luz, é o eremita que tem luz própria e que caminha guiado pela luz. Então é como se estivesse dizendo, é o campo magnético da carnalidade que te atrai, as coisas diabólicas que te atraem para a materialidade, ou você é guiado pela luz divina para não tropeçar diante das situações variadas da vida. Por fim, ele conclui, os de Cristo crucificaram a carne. Crucificaram a carne, as paixões e a concupiscência. Já falamos de que concupiscência aí no caso são os desejos, os anelos. Essas paixões são as experiências mais. No original está patemata, são as experiências mais. Aqueles que são do Cristo crucificaram essas coisas morreram para ele. Não que nós sejamos poderosos, porque
Parece que se você é do Cristo, você crucificou as paixões, esses desejos, e isso não tem mais força em você. Não tem. Nós não somos diferentes dos outros. A única coisa é que a gente, por amor, se uniu a Cristo. E em união com Cristo nós temos, sim, pela força que Ele nos dá, pelo apoio que Ele nos dá, pela insistência de amor que Ele nos oferece, força para vencer esses arrastamentos das paixões e dos desejos, das experiências sofridas da maldade. Se vivemos então pelo Espírito, no Espírito, em unidade com o Espírito, andemos pelo mesmo princípio, pelo princípio do Espírito. Quer dizer, ficar do lado dele, dê a mão a ele, segura na mão de Deus e vá, como diz a música. Não é isso? É ter essa confiança, andar com ele. A palavra andar, no original, é istoichel. Andar está junto. Depois ele fala, não vamos nos tornar, então, com a vanglória, com a glória que é vã, que é passageira. A vanglória nada é do que uma glória vã. Aí, no caso, é o orgulho. Tire esse orgulho vão, passageiro, não ande mais nele, diz Paulo, e sim procurando uns aos outros, não provocando uns aos outros, e não invejando uns aos outros, andai no Espírito, sem provocar o seu próximo. A palavra no original para provocar é desafiar. Tem gente que gosta de desafiar, né? Eu sou melhor, eu faço isso, eu faço aquilo, Desafiar o seu próximo, não faça isso, e sim viva para ele. A palavra no original para desafio, para provocar, é procaléu. Não faça assim. Não vive também no campo da inveja, muito pelo contrário. Acabe completamente com essa vanglória, diz Santo Agostinho. Essa vaidade é a mãe de todas as heresias. Ele, estudando essa passagem aqui, Santo Agostinho vai dizer, essa vanglória, essa vaidade, esse vão orgulho, é a mãe de todas as heresias, e não existe. Olha a frase que nós interpretamos de Lutero aqui. E não existe maior heresia de todas as heresias que já tiveram no cristianismo. Não existe maior, que é você ter Cristo, receber Cristo e deixar Cristo para lá, botar ele em segundo plano para vivenciar, para homenagear, para se achar glorioso, porque tem uma marca na carne, ou especialmente dizendo, uma marca no pênis. Essa é uma heresia imensa, não pela marca em si, mas pelo rebaixamento que você faz na sua vida da presença de Cristo. Já não é Ele mais que vive em você, mas você se sente glorioso, porque tem uma marca no pênis. Muita paz.